Oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a aula de geografia será sobre o continente americano. Nós vamos tratar aqui de alguns aspectos gerais desse continente, que é considerado o segundo mais extenso do globo. O continente americano, ele abrange terras desde o extremo norte do Canadá até o extremo sul aqui da Argentina e do Chile. Então é um continente muito extenso no sentido latitudinal, no sentido norte-sul, e tanto que ele é considerado o continente mais extenso no sentido norte-sul. Devido a esse fato, ele tem uma grande diversidade de paisagens. Nós temos as terras do extremo norte e do extremo sul, que são áreas com a temperatura mais baixa, são constituídas por grandes vazios demográficos. O continente ele é cortado por 4 dos 5 paralelos principais, que é o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, essas áreas aqui entre os trópicos são áreas tropicais, a temperatura é um pouco mais elevada. Aqui as zonas temperadas e aqui a zona polar. Existem áreas próximas à linha do Equador em que a temperatura é mais baixa devido à altitude, mas a latitude também é um fator que determina o clima, porque quanto mais perto do Equador, a incidência dos raios solares é mais direta. Então, essa região, em geral, é uma temperatura maior. Já as regiões que vão se afastando, a temperatura vai ficando menor, porque é inversamente proporcional. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. O continente americano ele é banhado por 2 oceanos, o Atlântico a leste e o Pacífico a oeste. Tanto que nessa parte mais estreita da América aqui, nós temos um país chamado Panamá. E o Panamá é um país que tem um canal aqui, Esse canal foi construído em 1914 pelos Estados Unidos. E esse canal, ele uniu o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. E ainda hoje é muito utilizado para o comércio. Ele já passou por reforma e hoje ele comporta navios de grande porte. Então, ele ajuda muito o fluxo de comércio entre esses 2 oceanos. A América, ela envolve povos, muito diversos, são em torno de 36 países com culturas diferentes, Os países mais populosos são os Estados Unidos e o Brasil, E existem povos também diferentes do ponto de vista econômico, Os únicos considerados desenvolvidos do continente são o Canadá e Estados Unidos. Os demais são países subdesenvolvidos. O Alasca, que fica aqui, vocês podem ver que está escrito Estados Unidos. O Alasca é considerado um estado dos Estados Unidos, tá? Então, quando eu falo Canadá e Estados Unidos, é logicamente que envolve também o Alasca. Tá? Inclusive, os Estados Unidos ele tem 50 estados e 2 estão fora do seu território, que é o Alasca e o Havaí. E o Havaí ele fica na Polinésia, na Oceania, mas ele pertence aos Estados Unidos também. Tanto que a diversidade de paisagem você vê por esses 2 estados dos Estados Unidos. O Havaí é uma região mais quente e o Alasca uma região extremamente fria. Então, nós temos uma diversidade de paisagens, devido a essa diferença de latitude, devido à diferença de relevo, E a América, ela foi colonizada pelos europeus a partir do século XVI e os europeus acabaram gerando uma grande dizimação da população nativa. Quando os europeus aqui chegaram, no século XVI, eles chamaram todos os povos nativos de índios. Porém, é importante destacar que havia uma grande diversidade de povos indígenas, Eles chamaram todos de índios porque Colombo achou que estava nas Índias, Então chamou todos os nativos de índios, mas existiam vários povos. Entre eles se destacaram os incas e os maias, e os astecas, Os astecas e os maias viviam nessa região aproximadamente e os incas aqui. Tá? Então, eles se destacaram pela complexidade da organização social. Mas várias tribos indígenas existiram na América, vários povos indígenas, alguns viviam da caça, da coleta, eram comunidades primitivas, e algumas viviam para subsistência. Os incas, maias e astecas, eles se destacaram porque eles já cobravam impostos, formaram uma organização mais complexa. Com relação ao continente americano, como ele envolve terras que abrangem aí um vasto território, considerado o segundo maior continente, lembrando que o primeiro é a Ásia, o segundo a América, o terceiro é a África, depois vem a Antártida, a Europa e o menor é a Oceania. Então, como a América é um continente muito extenso, nós podemos regionalizá-la, O que é regionalizar? É você agrupar áreas com características semelhantes. E as 2 regionalizações mais comuns do continente são essas 2 aqui que estão no mapa, tá? A primeira, ela leva em conta o critério fisiográfico, ou seja, o critério natural, tá? Então, aqui nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E esse outro mapa, ele mostra uma outra regionalização,
que também é muito utilizada, que é, né, aquela que leva em conta as características históricas e sociais, e a América anglo-saxônica e a América Latina. Tá, vou falar primeiro dessa primeira regionalização aqui, né, no mapa. Então, essa regionalização, ela leva em conta principalmente a posição geográfica. Então, nós temos aqui Estados Unidos, aqui, né, aliás, Canadá, primeiro Canadá, né, vamos por ordem, Canadá, Estados Unidos e México. Tá? Então, o México, em termos sociais, ele se enquadra muito mais, né, se enquadra muito mais a América Latina. Porém, né, como aqui ele leva em conta os critérios físicos, o México ele faz parte da América do Norte. Na América Central, nós temos essa parte continental, que é chamada América Central Continental ou Istmica, porque é um istmo, né, um estreito que liga a América do Norte e a América do Sul. E América Central Insular, que são as ilhas. Aqui nós temos a América do Sul, né, onde o Brasil tem bastante destaque pela extensão, pela economia. Tá? Mas aqui, então, eles levam em conta os critérios fisiográficos, físicos. Agora, esse segundo mapa, né, que mostra essa regionalização em América Anglo-Saxônica e América Latina, o critério utilizado são as características históricas e sociais. Então, nós temos o Canadá e os Estados Unidos, né, a América Anglo-Saxônica, que são povos onde predomina a cultura anglo-saxônica, né, a língua inglesa, e a América Latina, onde predomina a língua latina, sobretudo o português no Brasil, e a maior parte ele fala espanhol. Então, a América Latina são países com predomínio de línguas latinas, o português e o espanhol, diferente da América anglo-saxônica, onde o inglês é predominante. Então, aqui, ó, considerando o caráter histórico-social, América anglo-saxônica e América Latina. Considerando o caráter físico, né, ou geológico, que a gente chama de fisiográfico, nós temos aí a América do Norte, América Central e América do Sul. Com relação à história, né, a América anglo-saxônica e a latina, elas se distinguem, porque na América Latina prevaleceu uma colônia que foi de exploração. Os europeus que vieram para cá, vieram no intuito de explorar o território. Né? As colônias da América Latina, elas foram desenvolvidas para atender aos interesses mercantilistas das metrópoles. Né? Então, tudo era feito para o enriquecimento da metrópole. Os colonizadores que aqui vieram tinham interesse de se enriquecer e voltar, né, para a metrópole. Agora, na América anglo-saxônica, os colonizadores que aqui vieram tinham a intenção de formar aqui uma nova Inglaterra, né, de formar aqui uma nova moradia, tinham a intenção de desenvolver, até porque muitos deles vieram para cá porque estavam sendo perseguidos, porque estavam passando por uma situação difícil, então vieram para a região da América anglo-saxônica no intuito de desenvolvê-la, de fazer ali uma nova pátria. Então, a intenção foi diferente, tanto que isso foi um dos motivos que fez com que a região da América anglo-saxônica acabasse se desenvolvendo mais. Então, assim, a atual situação de subdesenvolvimento da América Latina, né, é motivada, né, consequência, melhor dizendo, principalmente dessa questão histórica, né, dessa colonização exploratória que foi originada, né, dessa exploração feita pelos portugueses, no caso do Brasil, e nos demais países, principalmente pela exploração da Espanha, né? Mas também tiveram áreas de exploração dos ingleses, dos franceses, né? E isso acabou gerando uma grande dependência, né, dos países da América Latina com relação aos países, né, mais desenvolvidos, aos países que hoje, né, estão aí, que dominam a economia mundial. Né? Então, os novos países que surgiram continuaram subordinados aos interesses das grandes potências. Então, em geral, na América Latina, nós temos um quadro de países que tem muita desigualdade social, uma grande dependência financeira, comercial, tecnológica. Então, aqui nós temos a América anglo-saxônica e a América Latina. Lembrando que é importante destacar que na América anglo-saxônica, o inglês ele predomina, mas não é a única língua. Tá? Porque no Canadá, por exemplo, existe a província de Quebec, onde eles falam francês. O Canadá é um país bilíngue. Mesmo nos Estados Unidos, existem regiões ali que eles falam mais espanhol, porque tem muito imigrante, né, da América Latina. E na América Latina, né, nós falamos latina, mas não são somente povos que falam a língua latina, né, português e espanhol. Existem áreas em que eles falam inglês, holandês, o francês também é uma língua latina, né, mas quando fala América Latina, refere-se mais à questão, né, da colonização que foi empreendida por portugueses e espanhóis.
que foi o que predominou, né, da colonização. Mas existem áreas da América Central, por exemplo, o Haiti, teve colonização francesa, né? A Jamaica, colonização inglesa. O Suriname, aqui na América do Sul, holandesa. A Guiana, inglesa. Né? A Guiana Francesa é uma região até hoje possessão da França. Então, assim, na América Latina predominam as línguas latinas, porém existem povos também que falam outras línguas. Lembrando que também que teve influência africana, né? Utilizou-se muita mão de obra africana aqui no continente americano e existem muitas palavras, né, do nosso vocabulário que são de origem africana. Aqui, então, né, as duas regionalizações, a primeira fisiográfica, América do Norte, Central e do Sul, e aqui, né, América Anglo-Saxônica e América Latina. Então, a América do Norte envolve Estados Unidos, Canadá e México, né, a América Central, essa parte, né, estreita da América, as ilhas, e aqui a América do Sul. Aqui eu coloquei o caso da Groenlândia, né, a Groenlândia, ela está localizada na América, mas é uma possessão da Dinamarca. Então, na América Central, nós temos aqui o Mar do Caribe, né, que banha essas ilhas, né, banha aqui o norte da América do Sul, né, e essas ilhas, a América Central. Quando você fala que vai para o Caribe, você não está indo para um país, você está indo para alguma ilha ou alguma região banhada pelo Mar do Caribe. Lembrando que o Mar do Caribe também é chamado de Mar das Antilhas. Aqui na América do Sul estão alguns países, né, no caso Brasil, Argentina, Chile, né, Venezuela, Paraguai, esses outros países aqui, né, que fazem limite com o Brasil. Desses países da América do Sul, os únicos que não se limitam com o Brasil é o Equador e o Chile, né, os demais todos se limitam com o Brasil. A forma mais adotada atualmente de regionalização, ela se baseia no ponto de vista histórico-social, que é esse América Anglo-Saxônica e América Latina. Então, a América Anglo-Saxônica, como eu disse, predomina, né, a língua inglesa, mas não é a única, né? E na América Latina, predomina o português e o espanhol. Lembrando que também, né, nós falamos daquela regionalização norte desenvolvido e sul subdesenvolvido, a América Anglo-Saxônica ela faz parte do norte desenvolvido e a América Latina do sul subdesenvolvido. Então, para finalizar aqui, eu coloquei um mapa para mostrar para vocês a diversidade de línguas que tem na América, né, de idiomas falados na América. Então, não é só, na América Anglo-Saxônica, não é só o inglês. Então, tem francês, tem o espanhol, né, tem outras línguas aqui. E na América Latina, predomina o português, por causa do Brasil, e o espanhol em grande parte da América Latina, mas não só, né, existem outras línguas também. Algumas de origem indígena, de origem nativa, e mesmo no português existem palavras de origem africana, e mesmo no espanhol também, né? Então existe uma diversidade de línguas. Essa divisão em América Anglo-Saxônica e América Latina, ela leva muito em conta a diferença entre esses dois grupos de países com relação à história, ao desenvolvimento social e econômico. Lembrando que a América Anglo-Saxônica é muito mais desenvolvida economicamente, socialmente, né, em termos de indicadores sociais, do que a América Latina, né, que apresenta muitos problemas do ponto de vista social, embora tenha alguns países aí que se destaquem, né, como eu falei para vocês, dos emergentes. Então é isso, gente. Hoje eu fico por aqui. Na próxima aula nós falaremos mais sobre esse assunto e durante as aulas online também. Então, até a próxima. Um abraço para todos.